prazer tê-los conosco. Sejam bem-vindos à 8ª edição do Fórum de Liderança B+, cujo tema é Economia Criativa e Oportunidades de Negócios. Os Fóruns de Liderança B+, são uma iniciativa da editora Sopa de Letras, com realização da RSF Soluções Empresariais e do ECO Produções, Eventos e Consultoria Limitada. Eu sou Maiara Liberato e, em nome dos meus sócios, eu saúdo a todos vocês. A revista B+, que tem como propósito fortalecer o mercado produtivo baiano por meio do incentivo à inovação e ao empreendedorismo, criou os Fóruns de Liderança B+, que tem como proposta ser um espaço para discutir e para gerar negócios, bem como trazer soluções para as empresas e colaborar com o desenvolvimento e a economia do nosso Estado. Gostaríamos de agradecer a todas as organizações que nos ajudaram a realizar este evento. O Fórum de Liderança B+, tem o patrocínio da Caixa e do Sebrae, tem o apoio da Central de Outdoor e da Uranus 2 Comunicação, tem como mídia partner a Band News FM e como apoiadores institucionais a DSS Presença Digital, o Hotel Matiz, a Texto e Si Assessoria de Comunicação e a Video Hall. Ao prospectar os nossos parceiros e patrocinadores, procuramos empresas que tenham aderência com o nosso projeto, ou seja, um fórum voltado para executivos. A Caixa está aqui hoje porque eles têm um produto chamado Superconta Caixa Empresarial, que é feito sob medida para o mercado corporativo, com as menores taxas de mercado. Se desejarem saber mais, vocês podem me procurar ao final, pois a equipe da Caixa está toda aqui para tirar as dúvidas de vocês. Já o Sebrae, que é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e muitas outras atividades, tem uma gama variada de soluções para o micro e pequeno empresário, que vai desde prestar informações gerais sobre o seu negócio ou o negócio que você deseja abrir, até oferecer cursos, prestar consultoria, promover eventos, dentre muitas outras coisas, nas áreas de agronegócios e indústria, porque nós geralmente só conhecemos a área de comércio e serviços. A equipe do Sebrae também se encontra aqui hoje, e se vocês quiserem mais informações, é só nos procurar no final. Um aviso que eu até gostaria de pedir para vocês colocarem um slide aí, é que a SECT, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, eles prorrogaram para o dia 18 de outubro o prazo de inscrições deles do edital de incubação de empresas criativas, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. O edital é muito interessante, vocês podem ter mais informações no site www.sect.ba.gov.br. A gente também tem um representante da SECT aqui e na saída vocês vão receber um folheto para quem desejar inscrever sua empresa ou saber informação de quais empresas podem participar. O projeto é muito interessante. A nossa palestrante, Ana Carla Fonseca, é sócia-diretora da Garimpo de Soluções, é administradora pela Fundação Getúlio Vargas, economista, mestre em administração e doutora em urbanismo pela USP. Tem MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Durante 15 anos, ela liderou projetos regionais e globais de multinacionais em marketing e inovação. É assessora para a ONU, PNUD, Unesco, curadora de congressos internacionais e consultora em economia criativa, cidades criativas e criaticidades. É membro da Associação Internacional de Economia da Cultura e do Laboratório Ibero-Americano para Pesquisa e Inovação em Cultura e Desenvolvimento. Nós lembramos que ao final da apresentação a gente vai ter um tempo para a sessão de perguntas, em torno de 20 minutos, e quem se interessar em fazer perguntas é só levantar a mão que as recepcionistas vão levar as fichinhas. Bem, Carla, como ela gosta de ser chamada, a palavra é sua, você tem 1 hora. Muito bom dia, obrigada pelo convite, obrigada sobretudo Maiara e Renato pelo esforço logístico de me trazer aqui. Eu vou andar porque não consigo ficar parada. Logístico de me trazer aqui, é uma delícia ver esse auditório lotado no horário das 8 da manhã. Esse tema realmente é muito motivador. E eu tenho que fazer uma confissão que eu recebo a revista B+, já há anos, acho que desde que existe, desde que foi criada, né, há 2 anos, porque foi quando eu comecei a receber de fato, e eu nunca imaginei que um dia eu viesse aqui falar num fórum. Então é muito gostoso esses entremeados do destino que nos fazem sempre convergindo para quem está vibrando numa sintonia de onda de transformação, né? Transformação econômica, transformação social, transformação urbana. Então é muito bom estar aqui com vocês hoje, para esse tema que eu acho que é tão próximo aos nossos corações, como é a questão da criatividade, e como a gente usa essa propalada criatividade do brasileiro também para aumentar os nossos índices de inovação e
também para dar mais espaço para os nossos empreendedores. Caiu aqui? Bom, enquanto o pessoal da técnica... Não, tinha. Então deixa eu voltar para o meu lugar de origem, de onde talvez não devesse ter saído. Muito bem, o que eu queria trazer aqui para vocês nesse espaço que nós temos para conversar? Se nós pudermos, inclusive, abaixar um pouquinho a luz aqui da frente, fica melhor para as... Isso, muito obrigada, para as cores sobressaírem. Criatividade, claramente, sempre foi importante, né? Quer dizer, não precisamos nem nos remeter a Schumpeter e outros economistas que trouxeram a criatividade cada vez mais reconhecida como ativo econômico. Mas antes disso, se nós paramos para pensar na evolução da humanidade, logicamente chegamos onde chegamos por conta de criatividade. Inventamos a roda, descobrimos o fogo e tudo o que mais fizemos, que nos trouxeram a esse momento histórico em que vivemos hoje. Mas quando nós falamos de criatividade, mais do que nada aplicada aos negócios, e aqui eu gostaria de começar uma pontuação que tem 4 grandes momentos, o que nos vem à mente claramente é esta cena de cisão. E é uma cisão que ocorre quando o ser humano deixa de criar e passa a ser visto como uma pessoa segmentada e que não lhe era mais dado o direito nem de pensar nem de sentir, mas simplesmente de executar. E esses ecos do período da Revolução Industrial, que foi um pedágio muito pesado que a humanidade de fato teve de pagar, nos chegam até hoje por frases como você é pago para fazer e não para pensar. Isso é o departamento do outro, atenha-se ao seu. Porque o que era pedido ao ser humano era que parasse de pensar e de criar e que simplesmente executasse. Porque ao executar, ele tinha de colocar toda a energia dele na execução. E se ele se arvorasse a pensar em alguma outra coisa, essa energia, se supunha, seria tolhida desse processo. Então havia uma classe dos que pensavam e criavam e uma grande massa que executava. Outro eco muito presente, nós achamos que a Revolução Industrial se foi há tanto tempo, é com a expressão mão de obra. O que é a mão de obra? A mão que trabalha. O ser humano não contava mais pelo que ele pensava, pelo que ele criava, pelo que ele sentia. E simplesmente pelo que a mão dele executava, pelo número de pecinhas que ele produzia, manivelas que ele gerava. Se nós tivermos, de fato, de resolver os problemas que temos de enfrentar e inovar, essa cisão com a Revolução Industrial tem que ocorrer a partir de agora. Porque não dá para trazer essa lógica aos dias de hoje. E com o advento de economia criativa e de outras propostas de transformação socioeconômica, o que nós vemos cada vez mais é que temos um pezinho em cada canoa. Uma pezinha na lógica da Revolução Industrial ainda, e uma pezinha uma lógica que quer ir além, uma lógica que quer romper com isso e trazer uma nova proposta. Que lado vai pesar mais e qual vai ser a velocidade desse movimento depende claramente de nós. E quando eu digo nós, é uma parceria de fato entre público e entre privado. Porque quem inova é quem gera recursos numa sociedade, claramente é o setor privado. Mas sem políticas públicas, essas questões não se concretizam. Não há um caso de economia criativa no mundo que possa ser levado a termo de forma bem sucedida, sem a participação de público e privado ao mesmo tempo. Quando a gente faz um salto dentro dessa questão de criatividade, percebe, portanto, que a lógica do negócio deixa de ser para um ganhar e outro perder e começa a ser cada vez mais, de fato, uma questão colaborativa. Durante muito tempo, e até recentemente, era visto como uma história da carochinha, né? Ah, não, mas como assim? No discurso ótimo, mas na prática não funciona. E cada vez mais questões como participação em resultados, inovação aberta, são a pauta do dia, porque sem isso a gente não consegue inovar nos negócios. Em meados do século XIX, essa equação em que uma massa não podia mais pensar e lhe era pedido e exigido que não o fizesse, e portanto o ser humano era segmentado, começou a ser rompida. E começou a ser rompida por uma questão muito básica que é a competência, que é a concorrência. Desculpem, ontem eu estava dando uma palestra em espanhol, acabo misturando as línguas. Mas a concorrência nesse momento, o que fazia? Com que aquele trabalhador começasse a ser disputado por países que não a Inglaterra, que tinha sido o estopim da Revolução Industrial, mas a Alemanha, a França, Estados Unidos, que estavam independentes desde 1776. De modo que essas pessoas começaram a ser vistas como preciosas para quê? Para mudar produtos e serviços. E a partir do momento em que elas começaram a ser vistas como preciosas, que elas começaram a ser vistas como pessoas que tinham voz, inclusive, para fazer com que o momento fosse mais competitivo para determinadas economias, essa equação começou a mudar. Essa é uma citação para vocês terem uma referência histórica de um crítico, pensador, que dava aula no que viriam a ser as grandes faculdades de administração, que não tinha esse nome,
da Inglaterra, que ainda era o centro do mundo. E o John Ruskin, que era muito visionário, dizia: para homens cercados pelas circunstâncias deprimentes e monótonas da vida manufatureira inglesa, simplesmente não é possível o design. E o que é o design aqui? É inovação, é o pensar diferente, é fazer com que, de fato, as pessoas sejam capazes de propor inovações, propor soluções, propor novos olhares. Quando isso ocorre, o que nós percebemos é que é chegado o momento de dar voz a essas pessoas. E dar voz a essas pessoas significa também que elas poderão participar daquilo que é discutido. Só que para que elas participem, elas precisam ter um repertório. E o que o Ruskin aqui tanto alertava os empresários ingleses era que esse operário era uma pedra bruta. Ele tinha toda a capacidade para inventar coisas novas, mas ele precisaria ser lapidado, porque sem observação e experiência não há design. Que talvez seja hoje que nós entenderíamos por capacitação, por vivências de novas experiências, por ampliação de repertórios e horizontes. Então, quando esse alerta é feito, obrigada, quando esse alerta é feito, o alvo aqui não era, coitado do ser humano, está sendo ali vilipendiado nas indústrias, mas era vocês, capitães de indústria ingleses, tomem cuidado, porque daqui a 2 minutos os Estados Unidos, independentes, a Alemanha aqui do lado, vão passar uma rasteira em vocês e vocês vão perder a supremacia do mundo. Ou vocês começam a se atentar a essas questões e dar valorização ao funcionário, ou vocês não vão conseguir mudar essa equação. E quando isso ocorre, é muito interessante porque nós percebemos que há uma mudança de olhar muito paulatina. E uma mudança de olhar que para muitos de nós ainda é vista como contraditória. Quando eu normalmente menciono essa citação, há quase uma comoção entre os alunos de administração, os pesquisadores de economia, que falam: ah, pois é, porque, nossa, realmente, né, coitado do ser humano. O slide seguinte, que é esse, diz: se você lhes permitir variar seus designs e, portanto, interessar suas mentes e corações no que estiverem fazendo, você perceberá que, primeiro, eles ficam ansiosos por expressar suas ideias, e então para concretizá-las. E a energia moral gerada para isso acelera e, portanto, barateia a produção ao seu nível máximo. E o Ruskin, que até então tinha sido visto como um cara super bacana, quando eu mostro essa citação, é quase trucidado. Falam: ah, bandido, na verdade ele queria explorar a classe trabalhadora. Mas não existe mais isso. Porque a gente está numa pauta que, como diz um colega, hoje em dia, até para ser egoísta, a gente tem que pensar no outro. Porque não tem como a gente conseguir mudar uma equação se os dois lados não mudarem ao mesmo tempo. Então, essa conciliação de olhares acaba sendo muito interessante, porque é a única forma da gente ir adiante. E dentro dessa lógica também, fazendo justiça a um outro empresário que muito contribuiu e que é muito mal compreendido, o nosso amigo Ford. E a lógica de o consumidor pode ter qualquer carro, desde que seja um Ford T preto, também vem dentro dessa pauta de como é que eu entendo o outro lado e como é que eu dou vazão à criatividade dos meus funcionários e colaboradores, de modo que as necessidades das pessoas de fato sejam atendidas, eu ganhe dinheiro, mas as pessoas fiquem satisfeitas. E ele diz em sua autobiografia, inclusive, que a venda de automóveis seguia a lógica da venda de bicicletas, na qual cada fabricante achava necessário lançar um novo modelo por ano e tão diferente dos modelos anteriores, que seus compradores gostariam de se livrar dos antigos e comprar o novo. Isso não é serviço, é apenas oferecer algo novo, não melhor, num momento de mundo, 2013, em que tanto se discute satisfação do consumidor. Segue o Ford. É incrível quão firmemente enraizada está a noção de que negócio, vendas contínuas, depende não de satisfazer o consumidor de uma vez, e sim de pegar seu dinheiro por um artigo e então de convencê-lo de que deve comprar um novo e diferente. E há algo mais patente disso do que as tractanas tecnológicas, que a gente compra e depois de 6 meses tem que trocar, porque não roda mais o programa, porque não tira a foto, que a gente nunca vai tirar aquela foto, mas eu preciso poder tirar aquela foto um dia. Então essa lógica nos vem perseguindo há pelo menos 100 anos, dado que essa menção do Ruskin foi feita em 1922. O negócio ganha quando o consumidor ganha, e o negócio ganha quando o trabalhador também ganha. O que nós vemos, portanto, é que isso que parecia ser um discurso romântico começa cada vez mais a ser uma premência para que os nossos negócios consigam efetivamente se concretizar. E a partir desse momento, então, em que a tal da mão de obra é vista como preciosa, começam a surgir
Questões como limitação de horário de trabalho, matrícula obrigatória para as crianças na escola, surgimento também das bibliotecas, porque agora não mais eu preciso que a pessoa pense, mas é vital para o meu negócio que isso ocorra. E a gente começa a investir em pessoas. Começa a investir, por exemplo, em espaço público. O primeiro parque público da Inglaterra surge em 1845, nesse período. Porque o espaço público é o espaço onde as pessoas se encontram. E para eu conseguir ser criativa, eu tenho de ter acesso a diversidades. Diversidade de olhares, de pessoas, de comportamentos. A importância de espaço público numa cidade como Salvador, como as nossas cidades, é absolutamente vital para que essa criatividade consiga se encontrar. Porque senão nós entramos numa lógica de viver sempre numa cidade muito própria, onde a gente sempre sai e encontra gente que conhece, e fica com uma percepção muito falsa de que a cidade é tão pequena, porque eu sempre encontro quem eu conheço. Mas é claro, a gente vai transitando em guetos. E de que diversidade, que criatividade, que inovação eu posso trazer ao meu negócio se eu estou sempre pensando em cima do mesmo, se eu estou sempre conversando com pessoas que professam as mesmas crenças e têm as mesmas ideias. E a gente vai adiante. Como ruptura desse alinhavo, a gente começa a ver que surgem escolas que mexem com design, que mexem com inovações de negócios, a exemplo da Arts and Crafts, que promovia novamente o processo, falava, eu não posso ter pessoas que pensam na cabeça do alfinete, na ponta do alfinete, uma outra que vai montar o alfinete. Eu tenho que pensar que lidar com pessoas que entendem o processo, porque se for enroscar no final da linha de produção, quem entende isso é quem está na linha de produção. Então, preciso trazer essa voz da pessoa para mim. E uma escola que ficou muito emblemática de todos os arquitetos, transformadores de época, estudiosos de questões sociais e designers, design entendido como um novo olhar sobre o mundo, não apenas o design de autoria à la Irmãos Campana, é justamente a Bauhaus. E a Bauhaus surge, portanto, como essa tentativa de fazer com que as pessoas incorporassem aos seus negócios um olhar diferente, um olhar que valorizasse a pessoa que viria a consumir produtos que não necessariamente tem que ser uma cadeira sempre do mesmo jeito, não necessariamente tem que ser uma chaleira sempre do mesmo jeito. E o que a gente começa a perceber é que essas propostas de produtos e serviços inovadores só ocorrem com base numa palavra mágica que é a criatividade. E só ocorre no momento histórico em que há concorrência. Talvez a gente não tenha vivido um momento de tanta concorrência como hoje. É a China quebrando todo mundo quando resolve, sendo entendida como economia de mercado sem o ser, é a concorrência dos países que estão em cima do mais do mesmo e a concorrência de produtos e serviços que estão profundamente padronizados. Quem aqui nessa sala não recebeu uma proposta de telefonia celular diferente da que tem, oferecendo exatamente a mesma coisa? Quem aqui tem mais de um celular, mais de uma operadora? Ninguém? Ah, eu quero saber que operadora vocês têm, então, porque é impossível ter só uma. E quando que a gente muda de operadora para pegar um setor, dentre tantos? Quando tem uma promoção. Então, ou a gente briga em cima de diferenciação, ou briga em cima de preço. Isso começa a ocorrer com o advento da economia criativa. A economia criativa vem responder a isso. E o que ela fala? Ela diz, em um momento de mundo em que nós temos questões como globalização, como mídias digitais, como transferibilidade de capital numa velocidade vertiginosa, uma das nossas encrencas macroeconômicas é justamente essa transferibilidade de capital. Porque, afinal de contas, se eu tenho pessoas que têm dinheiro, mas eu como país não controlo esse dinheiro, o que ocorre é que eu tenho que pensar em outro ativo que não seja tão facilmente transferível. Se alguém aqui há 20 anos, 30 anos, tentou viajar para o exterior e não teve de passar pelo périplo de distribuir cheques de viagem pelo corpo, cartão de crédito não funcionava, cartão de débito não funcionava, transferência não funcionava. Né? A gente tinha uma restrição muito grande de transferibilidade. Em função disso, o que a gente percebe? A gente começa a perceber que globalização, as tecnologias de informação e essa fragmentação das cadeias de produção vão levando cada vez mais a uma necessidade visceral de que a gente encontre produtos e serviços diferentes. E não há forma de encontrar produtos e serviços diferentes sem criatividade, sem investimento nas pessoas. De modo que, anedoticamente, a evolução da economia, segundo alguns economistas pregam, é da economia agrícola, que vai para a industrial, que vai para o de conhecimento e serviços, e agora chegou o Natal da economia criativa, que é aquela representação de uma pessoa que tem ao mesmo tempo um dom para ciência e tecnologia e um talento para pensar em questões de design, estéticas,
Porque quando a gente pensa em produtos e serviços hoje, cada vez mais o que se busca são atributos emocionais e não atributos funcionais. Como é que a gente pensa, então, nessas dicas para garimpar potenciais oportunidades de negócios à luz desse contexto em que a concorrência é muito presente e que é urgente inventar produtos e serviços que sejam vistos como de fato inovadores, entendido como diferentes, mas com valor agregado? A primeira questão que é importante pensar é a valorização do que é singular. Cada vez mais o que a gente faz é se voltar ao que os outros não têm. Porque num contexto de mundo em que tudo é tão parecido, a única forma de eu me diferenciar é pensar no que os outros não têm. O exemplo da Natura é muito emblemático disso, mas talvez uma questão muito mais apetitosa seja justamente da gastronomia. Se nós pararmos para pensar o que era a gastronomia brasileira há 10, 15 anos, ela era entendida essencialmente como triunvirato de churrasco, feijoada e muqueca. Ponto. E a gente ficava irritado quando saía para qualquer lugar do Brasil e via um manancial de delícias gastronômicas às quais ninguém dava bola, porque afinal de contas não era o McDonald's. Hoje, cada vez mais a gastronomia local vem ganhando espaço. E num estado como a Bahia, isso é uma fonte de inovações inacreditável. Se a gente tomar como exemplo o restaurante Dom, que há 6 anos não aparecia no mapa, começou a aparecer em 48º lugar na lista dos restaurantes mais badalados do mundo e hoje está em 4º, e ele assina a gastronomia brasileira valorizando justamente os ingredientes locais, se a gente parar para pensar no que o Peru vem fazendo, a gente começa a perceber a força das singularidades. E o que o Peru vem fazendo? Um país que cresce mais do que o Brasil, de forma sustentável, que é um destaque na América Latina, que até pouco tempo a gente entendia essencialmente como um país onde tem Machu Picchu, e que agora a gente começa a ver um borbotão de restaurantes peruanos. Pois bem, o Peru, dentro dessa pauta de economia criativa, meu colega vai soltar um vídeo e eu vou contando essa historinha enquanto ele passa o vídeo. Só tira o som para mim, por favor. O Peru, há 6, 7 anos, percebeu que uma de suas grandes singularidades é justamente a gastronomia. A gastronomia é um modo de viver, só que mais do que isso, também é um modo de gerar dinheiro. E eles não estão falando essencialmente dos grandes chefes de cozinha. Eles estão falando em toda a cadeia que pega até o cidadão que planta tubérculos de forma orgânica e até ontem vivia com $1 por dia. Quando eles fazem esse mapeamento de cadeia, eles lançam um projeto mega arrojado, que é o da marca Peru, que é o que vocês estão vendo no vídeo, muito baseado em o que é gastronomia. Na festa da gastronomia, na gastronomia dos grandes nomes, na gastronomia da inclusão e na cadeia da gastronomia para o Peru inteiro, mas sobretudo para a cidade de Lima. Eles conseguiram o título de capital gastronômica do mundo, eles têm metas de quantos restaurantes peruanos eles vão abrir por país, por ano. É um projeto mega ambicioso. E para concretizar essa proposta, eles têm um projeto chamado Marca Peru. E a Marca Peru é o que vocês veem adesivado nesse ônibus, como um pezinho, essa é a logomarca, que eles desenvolveram para difundir essa proposta no mundo. Para difundir essa proposta no mundo, eles fizeram uma campanha de comunicação em que cada comercial é voltado a um público específico. Esse é o feito dos Estados Unidos. E o que está acontecendo nessa situação? Esses são grandes chefes mega badalados peruanos, que pegam um ônibus junto com pessoas dos mais diversos setores muito especiais do Peru e vão até uma cidade em Nebraska, nos Estados Unidos, que tem 500 habitantes e que por coincidência se chama Peru. E eles levam essa delegação para o Peru para mostrar para os peruanos o que significa ser peruano. E ao longo dessa peça de comunicação, eles vão mostrando as belezas do país que ninguém imagina. Então, o que existe em termos de inovação, de novos pensamentos, da força da gastronomia, das surpresas, das emoções, do turismo. E quando a gente para pensar na Bahia, que é essencialmente um destino turístico visado pelo mundo, que é muito associado a uma gastronomia de excelência, que cada vez mais tem uma marca que é valorizada. Como é que a gente junta essas 3 coisas na iminência de uma Copa do Mundo que está daqui a 8, 9 meses? Como é que a gente trabalha essas questões de criatividade baiana também sob uma lógica de economia criativa, juntando esses vários elementos para daqui a 1 ano ou 2, por exemplo, ter um filme como esse produzido em cima das singularidades criativas da Bahia? O que a gente vai mostrar nesse vídeo, se a gente for pensar por aí? Então essa é uma questão super interessante, porque faz com que nós paremos para pensar de fato
no que nos importa e no que nos diferencia na economia e na sociedade baianas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente para pensar no que eles estão fazendo, essa é uma representação do que eles fizeram, um mapeamento de 120 tubérculos. Eles dizem, nós temos essa variedade incrível. Se a gente tivesse essa variedade para mandioca, para macaxeira, o que a gente teria na Bahia? O que a gente teria no Brasil? E para concretizar isso, eles têm uma feira, por exemplo, quem quisesse anotar para o ano que vem, chamada Mistura. É uma feira gastronômica a maior da América Latina, que começou há pouquíssimos anos, no qual eles transformam isso num palco de excelência para o mundo, o que é o Peru por meio das suas manifestações. O Peru, desnecessário dizer, vem conseguindo cada vez mais ganhar espaço no turismo mundial. O Brasil continua em 52º lugar, segundo o relatório de viagem de competitividade e turismo do Fórum Econômico Mundial. Então a gente tem trabalho, mas tem inspirações. E tem inspirações do lado, a gente não precisa nem pensar em grandes países que têm tradição de planejamento e cumprimento de prazo. Que outra dica a gente pode seguir quando se fala de economia criativa? Ter visão de cadeia. E o que significa ter visão de cadeia? Quando a gente pensa no que são as cadeias de economia criativa, há pouquíssimos estudos feitos no Brasil. E esse aqui é o referente, que é um estudo da FEJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que resolveu, na ausência de dados públicos, levantar quanto a economia criativa de fato representa para cada estado brasileiro e para o país como um todo. Mas mais importante ainda do que os números levantados é a lógica desse estudo de cadeia que eles nos trazem. Eles dizem, olha, se eu for elencar todas as indústrias criativas e mensurar o seu impacto no PIB, eu vou ter algo como 2,56% do PIB brasileiro, que não é pouca coisa, 2,56%. Só mexendo com faturamento de design, arquitetura, filmes, vídeo, música, artes visuais, artes cênicas, 2,56%. Mas para que eu veja de fato o impacto disso na economia e não somente no faturamento desses setores, eu tenho que desenvolver, num estudo de cadeia, o mapeamento das atividades a essas indústrias relacionadas. Quais os produtos e serviços que alimentam essas indústrias? E a gente começa a perceber o que parece evidente, que para eu conseguir fazer teatro, eu preciso de maquiagem, para eu conseguir fazer vídeo, eu preciso de equipamentos. E nesse estudo de mapeamento, o que nos é revelado é essencialmente o manancial e a fonte quase sem fim de oportunidades de negócios criativos. Fazendo referência aqui aos colegas da Caixa, uma das grandes dificuldades, um dos grandes gargalos enfrentados nesses setores criativos que trabalham com intangíveis, que trabalham com ideias, é justamente a falta de uma metodologia para valoração das ideias. Então, se eu tenho um pequeno estúdio de design e eu chego ao sistema financeiro tradicional, digo, eu preciso de um empréstimo para conseguir ampliar as minhas atividades. Mas na ausência de garantias reais e de avais, como é que eu consigo esse empréstimo? Somente a taxa de juros escorchantes. Eu falo, não, mas desse jeito eu não consigo vingar, muito obrigada, estou indo embora. Diante desse cenário, há 30 anos, a França criou um instituto chamado IFSIC, que é o Instituto para o Financiamento das Indústrias Culturais e do Cinema, que depois foi se expandindo para vários outros setores. E neste caso do IFSIC, como funciona essa situação? Eu chego como estúdio de design, digo, eu preciso de acesso a crédito. Digo, ah, pois não, o que você faz? E daí o banco não tem como avaliar aquilo, porque ele não é versado em design. De modo que ele remete o projeto de solicitação de crédito ao IFSIC, que funciona como um instituto de aval. O IFSIC junta uma comissão que entende de design, de finanças, de tecnologia e avalia aquela solicitação de crédito. E devolve o parecer ao banco dizendo, você pode concretizar esse negócio e se por acaso não for bem sucedido e der inadimplência, eu cubro até 70% do seu prejuízo. Aí o banco já fica mais aliviado, porque afinal de contas tem um sócio cobrindo até 70%. O que acontece de lá para cá, ao longo dos últimos 30 anos, um país como a França se firmou como um dos grandes pilares da economia criativa, em cima do que é mais singular no país. Em cima de todos os setores, como moda, design, gastronomia, tudo que é ligado a turismo, cultura. A gente tem um mundo de oportunidades. A Espanha já começou a fazer isso, a União Europeia há 2 anos lançou um edital europeu para que instituições financeiras se candidatassem a fazer um IFSIC europeu, um consórcio de instituições ganhou e eles já estão desenvolvendo isso no âmbito europeu. E uma das nossas grandes oportunidades, enquanto os bancos estão tendo tanta dificuldade em trazer novos clientes, é justamente essa.
de fazer com que o que existe em cima de intangíveis seja entendido como um bom negócio e desenvolvido uma metodologia de valoração para esses empreendimentos. É evidente que uma economia não funciona sem o fluxo monetário. Então, conseguirmos questões ligadas a acesso a crédito é absolutamente vital. Para vocês terem a versão completa dos números, segundo esse estudo da Firjan, a economia criativa no Brasil representa 2,6% no que são os setores núcleo, mais 5,4% naquelas atividades relacionadas e 8% em atividades de apoio. Segundo o estudo da Firjan, se a gente for considerar a economia criativa hoje no Brasil, a gente tem algo como 16% do PIB nacional, de uma economia que é a sexta, sétima maior economia do mundo. Então, oportunidades incríveis estão à frente, ainda que não haja políticas públicas especialmente dirigidas a isso. Imagine se houvessem. O que a gente poderia fazer com esses 16%? E entender a cadeia é essencialmente identificar essas oportunidades de negócios, identificar esses gargalos, porque a cada vez que há um gargalo, há claramente uma oportunidade para ser explorada. Para vocês terem um número relativo à Bahia, a parcela do núcleo dessas indústrias criativas no total de empregados no Estado é de 1,1%. Quando a gente traz isso para o contexto real, a gente percebe que, obviamente, é maior do que isso. Então, o que isso revela? Um nível de informalidade gigantesco. Olha a oportunidade que a gente tem de gerar negócios formais em cima das pessoas que trabalham hoje com criatividade na Bahia. Pois bem, quando nós vemos isso em termos de efeito em cadeia, de uma forma muito prática no levantamento de números, esses são dados reais do Banco Central, a gente percebe que ao exportar 1 quilo de algodão, o Brasil recebe $1. Ao exportar 1 quilo de confecção simples, $20. E ao exportar 1 quilo de moda, $70 a $80. E essa agregação de valor na cadeia não se dá simplesmente como se dá em qualquer outro setor. Mas quando a gente considera um setor criativo, como é o caso da moda, ela traz uma dinamização aos setores tradicionais. A economia criativa não pressupõe que a economia tradicional vai deixar de existir e agora tudo tem que ser bacana. Ela fala como é que eu vou conseguir potencializar aquilo que eu já tenho como base. De modo que um dos setores mais combalidos da economia brasileira, que vive as choramingas, e em parte com razão, que é o setor têxtil de confecções, fala, opa, agora para eu conseguir atender aquela moda ousada, arrojada, criativa, talvez eu não tenha mais que ficar brigando com a camiseta de R$1 ou $1 da China, e eu posso inventar um tecido diferente. Então investe em ciência e tecnologia para poder gerar tecidos que vão atender aquela moda, que tem um mercado crescente. O Brasil tem hoje a 5ª maior semana de moda do mundo, que não existia há 12 anos. Quando esse setor têxtil começa a se dinamizar e fala, opa, tem uma oportunidade para me diferenciar e não brigar em cima de preço, ele vira para o cidadão que está plantando algodão há 500 anos e diz, olha, em vez de você brigar com o algodão da Colômbia, do Egito, vamos inventar um algodão novo? E a Embrapa inventa o algodão naturalmente colorido. Então, a gente vê que o impacto da economia criativa e das oportunidades de negócio geradas vão muito além dos setores criativos em si e tem esse efeito de spillover, esse efeito de transbordamento até o que são setores de commodities. E a oportunidade que isso traz para uma economia como a brasileira, que cada vez mais vem se baseando em commodities, é gigantesca, se a gente souber aproveitar. Até pequenas coisas, como que um pequeno empreendedor dos setores mais diferentes consegue eventualmente aproveitar as oportunidades e como os setores tradicionais começam a aproveitar as oportunidades. Então vou trazer aqui agora um caleidoscópio de pequenas pérolas e inspirações garimpadas no mundo. Essa é uma experiência de uma construtora, portanto, do setor imobiliário, que foi contratada, enfim, ganhou uma concorrência para criar um edifício de interesse social, uma habitação popular na Holanda. E quando eles fizeram um acordo de negociação com o governo, uma cláusula dizia que parte da remuneração dessa construtora viria do pagamento do condomínio das pessoas que moravam nesse prédio. Então eles se interessaram, logicamente, em entender por que as pessoas não pagavam o condomínio hoje. E descobriram que uma grande parte das pessoas que moravam no que viria a ser, morariam no que viria a ser o edifício deles era desempregada. Então eu tenho um problema, porque a minha remuneração vai ser prejudicada. Tradicionalmente, o que uma empresa nesse setor faria é dizer, não, obrigada, não vale a pena, é muito arriscado. Essa construtora falou, eu estou aqui na bacia das almas de oportunidade de negócios, porque eu estou num continente tentando ainda sair da crise,
Gostaria de deixar para vocês algumas referências de livros. Infelizmente, nós temos ainda uma carência bibliográfica muito grande nessa seara de economia criativa e cidades criativas. Esse que eu mencionava como capa é um deles. É um livro digital, na verdade. Nós contratamos 5 colegas que participaram da Copa da África do Sul, das Olimpíadas de Londres, de Barcelona, mas também de projetos culturais de envergadura, né? Nós temos alguns grandes projetos no Brasil inteiro, de novos museus, de projeção internacional, para discutir qual o legado dos grandes eventos, especificamente para a economia criativa e as cidades dessas cidades. E todo mundo passou por grandes dificuldades. No caso das Olimpíadas de Londres, para me ater a já que eu mostrei o videozinho, eles fizeram vários trabalhos para que cada pessoa dentro da cidade se sentisse contemplada. Porque o principal público de qualquer coisa numa cidade é o cidadão, né? Ou deveria ser. Como é que eu utilizo o turista a favor disso? Como é que eu transformo a cidade para que ela seja um ambiente mais convivível após o encerramento dos eventos? Então, é essa lógica que eu acho que nós podemos ainda, correndo, trazer para cá. Esse livro Cidades Criativas foi lançado ano passado. Esse não é digital, o da Copa sim. É um livro impresso, que foi o primeiro do tema no Brasil, e para nossa satisfação agora está como finalista no Jabuti, em Arquitetura e Urbanismo, propondo justamente essa discussão para o Brasil. Este livro que vocês encontram fora, que foi lançado agora em agosto pelo Sebrae da Bahia, foi fruto de 11 oficinas feitas por todo o Estado, com o superintendente do Sebrae à frente, enfim, um processo de muito engajamento para estimular os novos gestores públicos, em especial, a tentarem essa questão de economia criativa. Ao longo das 11 oficinas foram mais de 100 prefeitos, 1.500 empreendedores, de Jacobina a Lençóis, de Barreiras a Vitória da Conquista. E o projeto mais recente dessa safra toda foi lançado semana passada, na terça-feira, chamado Santa Criativa. E eu gostaria de mencioná-lo como lógica, porque nós, dentro dessa mesma sintonia de onda de que o que faz a cidade ser diferente é o cidadão, é o trabalhador, porque o ambiente sendo mais propício à criatividade, ele também produzirá de uma forma mais criativa e vice-versa, nós lançamos esse portal, que é um portal para estimular o cidadão que mora em São Paulo, independentemente de ser paulistano ou não, a fazer propostas para a cidade. Não propostas de grandes revisões de leis ou que exijam orçamentos vultosos, mas pequenas, grandes propostas que vão fazendo com que milhões de pessoas que moram num espaço que conhecem melhor do que ninguém transformem a sua cidade. E essas propostas que começaram a chegar de uma forma deliciosa ao longo da última semana e vem crescendo, então eu os convido a visitar o site, são as mais singelas, como por exemplo um rapaz que é corredor. Ele fala: todas as manhãs eu corro e vejo vários bueiros entupidos, e eu sei que no final da tarde, quando cair uma chuva, aquilo vai dar problema, vai ser problema para Comgás, vai ser problema para Eletropaulo. Então a minha proposta é que essas empresas patrocinem os tênis dos corredores, e nós, ao final do dia, faremos um relato, cada um de nós, dos bueiros entupidos na cidade. Não é curioso? Um orçamento pífio, e como é que eu resolvo um problema que acaba acarretando, inclusive, uma perda financeira muito grande para as empresas públicas. Essa é uma iniciativa da FEComércio, do SESC e do SENAC, não por menos 3 instituições que estão preocupadas com a transformação do espaço, e vem despertando a atenção de muitos de nós, cidadãos das grandes metrópoles em especial. Então, como há muitas matérias, uma equipe de redação produzindo temas dos mais variados nessas questões de pequenas, grandes transformações urbanas, eu acho que vocês vão curtir visitar o portal também, é sampacriativa.org.br. Gostaria de deixar o site da Garimpo, onde vocês encontrarão todo esse leque de livros, artigos, vídeos. Todos os livros que nós editamos são digitais para download gratuito. Um deles, por exemplo, foi o primeiro sobre economia criativa, sobre uma lógica de desenvolvimento, teve 40 mil downloads em 5 meses, em português, inglês e castelhano. Então é uma forma também de nós mostrarmos ao mundo o que vimos fazendo em termos de economia criativa e cidade no nosso país. Alguns são impressos para referência, mas a grande maioria é digital. E esse é o site, se vocês tiverem interesse, inclusive, em estarem seguindo essa programação de atividades. Já lhes deixo um convite. Nos dias 2 e 3 de dezembro, em São Paulo, nós faremos um seminário que trará muitas dessas experiências, um seminário gratuito na FEComércio. Aos que não puderem comparecer pessoalmente, sempre é feita transmissão também online, para que esse tema seja cada vez mais contagiante e presente nas discussões do nosso país. Então, agradeço de novo o convite. Muito bom tê-los dentro dessa trilha, porque nós realmente só vamos mudar o contexto se muitos de nós, com olhares convergentes, pudermos nos unir
nessa bandeira por transformação em que todo mundo ganha. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Carla pela interessantíssima e esclarecedora explanação. E convido o Renato Simões para vir ao palco para ser o mediador da sessão de perguntas. Todos aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, eu peço que levantem a mão, que as recepcionistas estão passando com as fichinhas para que vocês possam escrever e fazer pergunta. Pega uma aqui, ó, Lilian, por favor, assim que você acabar aí. Já tem uma aqui na mesa. Se tiver mais alguma, eu vou pedindo que traga, entregue a Lilian, que Lilian entrega aqui pra gente, tá? Eu vou só rapidinho aproveitar e pedir a Renata que entregue a Carla. É um artesanato local, feito por uma artista plástica baiana da nossa terra, que é a Marlice Almeida, que é graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia, e que ela desenvolve pesquisa na linguagem de cerâmica, linha de processos criativos, experimentos com reduções, investigando técnicas dentro do universo da arte cerâmica. E que cada peça que ela faz é uma peça única, porque tem uma mistura de cores, de produtos, etc. E é um artesanato com a marquinha da B+. Economia criativa concretizada, né? Uma artista plástica trabalhando com produtos locais. Bem, Renato, você já está com as primeiras perguntas na mão? Se não, eu... Eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta, deixar uma pergunta para Carla. Carla, eu sei que você lançou há pouco tempo um livro em parceria com o Sebrae, que até a gente vai distribuir o livro aí fora, como a gente não tem para todo mundo, eu peço que peguem pelo menos um por empresa, para que a gente possa oportunizar todas as empresas que levem pelo menos uma edição, tá? Que a gente só tem 50 exemplares. E foi um mapeamento que a Carla fez junto com o Sebrae. Ela realizou 10 seminários na Bahia, nos principais territórios, treinando 1.500 pessoas e fez um levantamento da economia criativa na Bahia em números. Enfim, você tem ideia mais ou menos quais são as nossas principais regiões aqui, polos criativos, e tem ideia do que isso representa em número para a nossa economia? Então, o que a gente fazia, na verdade, foi muito breve, né? Porque era uma oficina que era desenvolvida em cada região, congregando os diversos municípios, e não tinha nem a ambição de a gente conseguir chegar ao detalhamento dos números, mas fazer um primeiro empoderamento, talvez, da população acerca daquilo que ela entendia como mais singular no seu espaço. E eu acho que talvez a mensagem principal desse trabalho, Mayara, para nós todos, especialmente o Sebrae, é da complementaridade do que é desenvolvido no Estado. Quer dizer, dos biscoitos de Vitória da Conquista até o ecoturismo em Barreiras, que também é uma forma de preservar os rios, do que é feito em Jacobina como patrimônio, às questões voltadas às mídias digitais, ao que há de ponta em ciência e tecnologia em Salvador. Eu acho que essa complementariedade é o que é muito bem-vindo, dado que durante tantas décadas nós vivemos aí uma lógica de guerra de CMS, né? Então, como é que a gente não reproduz essa lógica dentro das nossas cidades e, pelo contrário, vai somando, vai complementando essas singularidades, de modo que o Estado da Bahia como um todo ganhe. Obrigado, Carla. Olha, foi fantástico. Essa hora que nós viajamos, né? Todo esse ambiente novo de economia criativa. E eu quero confessar que só teve um momento de dificuldade. É que quando passou o vídeo de Londres, a gente queria levantar e dançar, porque aquela música estava muito boa. Já tem uma pergunta que vem do nosso editor da revista, Fábio Góes. Londres mobilizou seus cidadãos com pelo menos 4 anos de antecedência. Ele pergunta, ainda há tempo aqui no Brasil de fazer um trabalho profundo para a Copa e Olimpíadas? Como nos mobilizar após os grandes eventos? Pois eu sou uma otimista incurável. Eu sempre acho que é jeito da gente consertar qualquer coisa e impulsionar uma mudança. O que me parece mais singelo desses aprendizados todos que nós temos, inclusive que os consideram errado, lógico, né, nos outros países que abrigaram grandes eventos, é justamente esse legado para a apropriação da cidade por parte dos seus cidadãos. E eu acho que há tempo, sim, de nós desenvolvermos uma série de programas talvez mais pontuais, mas que em conjunto dão esse novo patamar de envolvimento, de criatividade, de despertar das pessoas para as próximas oportunidades. Desde táxis, por exemplo, eu me lembro que na China, muitas vezes a gente entra no táxi com nada de conhecimento de mandarim que nós temos, e o taxista tampouco fala inglês. Então ele aperta um botãozinho e sai uma gravação dizendo: olá, meu nome é fulaninho, é um prazer ter o meu táxi, etc, etc, etc.
Como é que eventualmente nós envolvemos a molecada turbinada que está trabalhando em aplicativos, em mídias digitais, para fazer com que questões como essa, de serviços desenvolvidos na cidade, possam vir a trazer o turista de um jeito um pouco mais confortável ao ambiente, mas sobretudo impulsionar os novos negócios dessa turminha. Até questões como, por exemplo, em Londres havia toda uma série de pequenas comunidades cujas crianças eram vistas como párias, porque afinal de contas ninguém tem um nome tão aderizado como o meu e ninguém sabe onde o país dos meus pais fica. Então as crianças eram entendidas quase como, do seu ponto de vista, como sub-londrinos. E eles fizeram um trabalho de desenvolvimento da autoestima dessa molecada para que possam, portanto, ser pessoas mais propositivas, em que essa turma passava a ser tradutora e intérprete das delegações que vinham desse país. Eu acho que é uma miríade de pequenas, grandes iniciativas que fazem uma diferença enorme ao final do dia para a cidade, porque todo mundo fica mais desperto para as oportunidades que estavam aí, mas não se davam a ver. Um comentário que eu queria fazer, nos exemplos que você passou, você falou do Peru, falou do Chile, falou da Europa, de Londres, né? Quer dizer, países que têm um desenvolvimento educacional superior ao nosso brasileiro. Nós tivemos aqui há 2 meses, Rafael Luquezzi falou sobre inovação, e comentou que um dos grandes entraves à inovação é o próprio processo educacional brasileiro, que ensina aquilo que já se sabe, né? Quer dizer, e não estimula os meninos e as meninas, né, a pensarem no novo. Eu acho que nessa parte de criatividade a gente deve ter um diagnóstico semelhante, né? E aí eu queria com você, como é que a gente poderia fazer essa questão da economia criativa ser um tema transversal dentro do nosso sistema educacional? Não, é muito bem colocado, porque é um dos gargalos pelos quais a criatividade tão pujante do brasileiro nos converte em níveis de inovação que seriam condizentes, né? Todo mundo acha que o brasileiro é criativo, acho que ninguém aqui questiona isso, mas nos números a gente acaba sendo muito pouco inovador. Isso se deve, a meu ver, em grande parte, por 2 gargalos enormes, o de educação e de acesso à ciência e tecnologia, porque a gente não consegue entender o mundo sem ter acesso à ciência e tecnologia. Eu acho que aí a gente tem dois momentos. Tem um investimento em longo prazo, que é efetivamente mudar a forma como a educação é pensada. Países como Singapura, como Hong Kong, que não tem um mercado doméstico sustente, que não tem recursos naturais, enfim, a doença de Holanda, né, não tem os recursos naturais que de fato possam promover o país, já desmantelaram o sistema educacional, desde a pré-escola até a pós-graduação, para fazer com que a forma de aprendizado seja mais criativa. Um país como o Uruguai, os nossos vizinhos do sul, 3 milhões de habitantes, também não tem recursos naturais, mas logisticamente complicado, como posição geográfica. Foi o primeiro país do mundo a fazer com que as crianças tivessem acesso a um laptop nas escolas públicas, de modo que elas fossem inseridas no sistema educacional e não somente para ter acesso a um computador. Mas esse é um investimento de longo prazo e que muitas vezes sai das nossas mãos. E a gente fica com uma angústia, a gente fala, mas como é que euzinha, né, vou conseguir transformar alguma coisa e acrescentar nessa pauta? E eu gosto de referenciar um amigo muito querido que é professor de música em São Paulo, e ele é um missionário e resolveu que iria dar aula de música em escola de periferia pública em São Paulo, ou seja, é um lugar onde a gente chega e não tem nem pouco e triângulo para ficar fazendo música. E ele leva o seu violão e fala, na ausência de condições eu vou inventá-las. E como ainda é um bairro muito fabril, a cada vez que tem um apito de fábrica, uma freada de carro, alguém que grita, começa a chover, ele abre a janela, uns pinguinhos da água batendo na janela, ele vai dedilhando no violão e as crianças vão buscando a nota musical. E eu tenho certeza que uma criança que passa 6 meses ou 1 ano tendo aula com ele, tem um ouvido mais desenvolvido para a música do que eu que fiz 2 anos de conservatório. Porque as crianças são estimuladas a ver conexões, inclusive com o contexto delas, por meio da música, que eu que fiquei batendo coco e triângulo ao longo de todas as minhas aulas de música na escola, não aproveitei em nada. Tem uma pergunta de Mário Besletti. Considerando que é uma cultura de esperar quem fará o primeiro passo, quem dará o primeiro passo, quem você acha que tem esse papel de startar, entre aspas, esse processo de ativação da economia criativa? O empreendedor ou o poder público? Vocês, né, que estão aqui nessa sala. Eu não conheço um caso de economia criativa que tenha dado certo sem a participação de todo mundo. E eu acho que os nossos empreendedores são
absolutamente louváveis, porque no Brasil nós temos empreendedores, apesar das condições não necessariamente serem favoráveis a isso. Ao passo que em vários países a gente tem um investimento enorme, pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém queira fazer inovação e ser empreendedor, né? Mas todo um colchão de conforto, que não paga imposto de renda, que tem ali, pode ficar durante 2 anos sendo treinado, tendo seu salário pago, é outra lógica. O que eu acho é que o nosso empreendedor tem se entregue muito já a partir dos números que a gente vê, mas ainda faltam condições com esse olhar, sobretudo, sendo gerado para ajudar, inclusive trabalhos sendo desenvolvidos há tantos anos para o SEBRAE ou por algumas secretarias em específico. Então eu acho que tem um pequeno que pode ser mais bem favorecido e alavancado. Mas, a meu ver, muito humildemente falando, nenhuma política pública é desenvolvida sem que nós, que somos, cada um de nós, líderes de opinião, multiplicadores de opinião, nos engajemos numa pauta. O governo não necessariamente é inovador por natureza, pelo contrário, né? Ele até pela forma como ele é criado, ele prima por manter uma condição, porque aquela condição está sob controle. Para trazer esse arrojo ao governo, nós todos temos que ser muito insistentes, inclusive quem está no governo e que tem essa visão de avanço. Então, acho que, de fato, não é figura retórica, mas cabe a cada um de nós, né, fazer essa onda de contágio. E eu acho que com muita urgência, porque a economia criativa, para o bem ou para o mal, está virando bola da vez. Então, se nós não aproveitarmos esse conceito para implementá-lo agora, daqui a 2 minutos ele vai ser entendido como um desvirtuamento ou algo como foi o fenômeno da sustentabilidade, que poucas pessoas, de fato, entenderam quando ele surgiu. Ele passou a ser associado com utilizar papel reciclado na minha impressora a ponto, e agora a gente começa a tentar resgatar o que de fato existe em sustentabilidade. Então acho que é muito a nossa responsabilidade também conjunta em fazer com que esse tema vá adiante. Nós vimos aqui, antes da sua apresentação, um slide que Mayara fez a fala, né, do edital de incubação de empresas criativas no nosso parque tecnológico. Esse parque foi recém-construído, aliás, ainda está em construção, nós visitamos faz algum tempo, faz alguns dias, e eu acho que é um pouco de sopro de esperança, sopro de futuro, né? Eu gostaria que você desse uma mensagem de estímulo às pessoas que utilizassem esse parque tecnológico, utilizassem essas incubadoras, né, e que se desenvolvessem por esse. Então, o que eu acho fascinante é que desde aquele caso do Estônia, ao do Chile, ao de Salvador, que vocês estão desenvolvendo, talvez em nenhum outro momento a gente tenha tido tanto estímulo para que nossos empreendedores tivessem condições para concretizar os seus sonhos. Porque muitas vezes a pessoa tinha uma excelente ideia, mas na hora de emplacar aquilo ou desenvolver esse produto no mercado, não engajava, acabava mudando de profissão com uma frustração enorme levada até a aposentadoria. Hoje essas condições começam a ser dadas, a exemplo dessa incubadora. E eu acho que o próprio nome de incubação, de incubadora, que a gente usa de uma forma muito coloquial hoje, quando a gente pega a origem do bebezinho que nasce prematuro, que precisa ser ali incubado, né, nutrido, para daí mais fortalecido ganhar o mundo, é um mimo, é um alento e é um conforto que os nossos empreendedores durante muito tempo não podiam ter. Então eu, se tivesse 20 anos menos, provavelmente me engajaria agora nessa trilha de tentar fazer com que alguma ideia, na qual eu acredito, que faz ferver meu coração e me tira da cama de manhã cedo com um sorriso nos lábios, pudesse encontrar as condições para vicejar e de fato se concretizar. E só o alerta que eu trago a esses empreendedores motivados é que não parem na criação, mas que tenham sempre um olhar do mercado, porque muitas incubadoras oferecem um trabalho maravilhoso, mas não acabam indo adiante porque elas esquecem de trazer o mercado para dentro da incubadora. Essas promoções, como o Chile faz, de unir as empresas ao processo de incubação é muito importante também. Carlos, muito obrigado. Eu sei que você tem compromissos também agora, mas foi realmente uma manhã muito inspiradora para nós todos. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, pela presença. Gostaria de dar um aviso às próximas temáticas dos próximos fóruns de liderança B+, nos meses de outubro e novembro. Meninos, coloca o slide aí, por favor. Serão empreendedorismo em saúde. A gente está trazendo um diretor de negócios do Albert Einstein, de São Paulo. E a gente vai ter também sobre eficiência na construção, um bom negócio, que é um case, na verdade, baseado no case da Sinduscom, as oportunidades que a gente tem, na verdade, na construção para economizar na construção e para a gente gerar recursos e economizar recursos posteriormente.